O Shop Together, seu hub de moda e lifestyle e parceiro do Stock Pickers, veio com tudo nesse mês de novembro com a Best Friday. Isso mesmo, produtos no site com até 70% off para renovar seu estilo com uma curadoria exclusiva e garantir tudo o que você precisa para o final do ano. Eu escolhi meus looks para apresentar o programa naquele alto nível que vocês já sabem que só o Shop Together pode proporcionar. Dá uma olhada no que chegou. Não perde a Best Friday do Shop Together, corre para o site e garanta suas peças com aquele desconto especial. Essa expressão não é minha, mas eu acho que é muito precisa para definir o Bitcoin. Ele é pólvora monetária. Esse não entendimento do papel da moeda, de ser um registro mais do que qualquer outra coisa, dificulta as pessoas entenderem como é que o Bitcoin pode ser tão valioso. É muito interessante notar como nesses últimos 2, 3, 4 anos, a indústria, o tema, o assunto, Bitcoin, cripto, virou uma pauta até de campanha. A previsão de preço que o Michael Saylor deu, ele disse que a previsão dele é de 13 milhões e 400 mil dólares em 21 anos. Porque o mercado é muito volátil. Não é porque ele já caiu 50% que ele não pode cair mais 50% de novo. Show me, mano. Henrique Stetter. Opa, E aí? tudo bem? Engraçado que a gente tá se preparando aqui faz um tempo, aí justo quando eu tô olhando pra baixo a gente inicia o Mas programa. é pra te pegar de sopetão mesmo. E é assim, eu olhei pra baixo muito tempo, vi o Bitcoin lá, esquecido. Não fez nada. Fiz, esse que é o pior, eu fiz, eu comprei, só que eu vendi. O que adianta? Pois é, subiu sem você. Mais uma vez. Pois é. Assim como em toda a história do Bitcoin. Ou qualquer outro ativo, né? Todos eles. Mas é isso. Bom, o tema de hoje já declarado então, né? Vamos falar de cripto. Tem pouca ou muita coisa pra falar, você acha? Assunto não falta, né? A gente fez o último episódio ali no início de abril. Sim. A gente Você tava quanto? Quantas doletas? 63, 64 mil dólares. Tá. Essa semana chegou a bater os seus quase 100 mil. A gente tá falando aí de, o quê? 50% que andou mais uma vez e a gente não pegou. E o valor de mercado passou o quê? A prata? Quem mais? Saudi Aramco. Saudi Aramco também ficou pra trás. É. Tá lá no top dos ativos de maior valor de mercado do mundo. Tá em sétimo. E o Ibov, o que fez de abril pra cá? Pô, você não vai fazer essa comparação, né? Você não tem um pouquinho de Ibov? Quem Ou que melhor, não é? Bolsa Brasil? Bolsa Brasil. Ah. Pois é. Que dor. É. E desde o início lá, a gente estava até conversando com eles aqui, tem um dos fundos da Hashdex que deu 1000% do início pra cá. 1000%. 5 anos pra cá. Absurdo. Agora minha dúvida, Diga. que eu quero que seja respondida nesse Pra episódio. frente, né? Olhar pra frente, né? Perdi o bonde mesmo? Já foi, agora já foi também, eu não tava lá, eu Então. quero saber se vai continuar. Porque eu tenho a sensação que eu entrando, os 93 que tá mais ou menos nesse momento, Vai cair pra... vai voltar pro 64 Exato. de abril. Aí eu saio e ele vai pra 150. Perfeito. Mas Então. para isso a gente vai falar com convidados ilustres que vão desvendar. A gente fez uma misturinha diferente para esse episódio. Um deles é figurinha marcada em episódio de cripto, né? Aparece sempre que episódio de cripto do Stock Pickers ele tá. É a cadeira cativa dele, né? E que aproveita também para dar esses saltos, né? Porque da última vez que ele veio o Bitcoin tava lá e a gente tava num estúdio menor. Agora veio, a gente subiu junto com ele. Esse upgrade não foi pago pela Não foi pago pela... Fernando Urich, seja bem-vindo novamente aqui ao Stock Pickers. Obrigado, é um prazer. É sempre bom falar desse assunto, especialmente quando tá subindo, né? É mais fácil, né? Até quando tá caindo, ninguém quer falar, né? Esquecido, a bolha estourou, acabou, perdemos o bonde, já era, morreu. Não precisa se preocupar. Mas obrigado mais uma vez pelo convite, é bacana. Vamos tentar esclarecer um pouco o que está acontecendo e responder algumas das perguntas e Boa. inquietações de todo investidor. Boa. E para acompanhar ele neste episódio, a gente queria alguém que estivesse no que a gente chama de buy side ali nas gestoras, né? Então a gente chamou uma das casas que a gente prefere para falar desse assunto, que é a Hashdex. E hoje está com o João Marco aqui, que é o responsável pela gestão dos fundos da casa. Seja muito bem-vindo aqui ao Stock Pickers. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar sobre esse assunto tão fascinante aí, especialmente nesse momento, né, que todo mundo quer saber bastante, né? Então, é um momento importante também para esclarecer as pessoas também. Boa, muito bem. Antes da gente falar de cripto, Mais próximo do que os 100 mil dólares talvez esteja a Black Friday. perfeito.
Então vamos falar do nosso patrocinador, com o Shop Together. E mais um episódio que tem presentinho. Entrega lá, Henrique. Presentinho para os nossos dois convidados. E a gente qual é que é desse presentinho? Qual? Aí a gente tá falando daquele lá, né? Daquele algodãozinho diferenciado, Pima. algodão Pima, né? Shop Together, que tem a sua linha básica de produtos, né? Que é a sua Essential. E aí os nossos convidados estão recebendo camisas polo pretas de Pima, que fazem um sucesso inacreditável no condado da Faria Lima. Espetáculo. Muito obrigado. E lembrando também que estamos em época de Black Friday, como o Henrique antecipou. Que no Shop Together, Black Friday é a Best Friday, com até 70% de desconto no site. Lembrando que com o nosso cupom StockPickers15 você tem 15%. Se estiver em São Paulo, a entrega pode ser no mesmo dia, em outros lugares do país no dia seguinte. E você pode aproveitar não só Black Friday, mas o fim de semana seguinte, vai estar muito bem vestido. E, enfim... Natal chegando também. Aproveitar as festas de fim de ano daquele presentinho jeito. Aí, meu. Tira você que vai pra Pipa... Bolso, amigão. Não, você que vai... Compra sua camisa de linho agora. De linho, manda bala. Aproveite. É isso. Momento especial para comprar com desconto. Muito bem. Muito bem. Bom, vamos começar falando aqui do nosso queridíssimo assunto. Bom, a gente tem uma componente interessante, né? O evento talvez mais aguardado do ano pelo mercado, a gente pode falar que era a eleição americana. Sim. E aí, com a eleição americana, o mercado começa a tentar antecipar, e aí, umas 2 semanas antes, começa o tal do Trump Trade. Sim. E aí os ativos começam a embutir no preço, né, começam a responder com uma leitura do mercado de que provavelmente o Trump venceria. Uhum. E um dos ativos que respondeu a isso, naturalmente, foram as criptos, cujas quais eu não tenho posição, mas eu tenho crypto miners. E aí eu peguei por ali. A derivada, você tá na derivada. Exato. E, bom, a gente viu alguns ativos respondendo, naturalmente o Bitcoin foi um desses mais sensíveis, dada a agenda, né? O governo do Trump é um governo que, enfim, você escuta, vários dos membros do governo são super pró-agenda de cripto. Então, eu acho que seria bom a gente começar por aí, Cola. Vamos lá. Vamos começar por aí. A gente escuta muito isso mesmo, eu concordo com você, mas por quê? O que eles acreditam que realmente é diferente, que justificaria uma alta nesses preços? A tal da regulamentação um pouco mais pró-mercado, talvez, mas o que seria de fato essa regulamentação? Então a minha dúvida, eu queria talvez começar, se quiser, Fernando, iniciar esse papo, por que o mercado respondeu tão bem ao Trump presidente? Boa. Eu diria que havia a expectativa de que, com uma vitória de Trump, ele poderia ter um governo mais pró esse setor como um todo, do ponto de vista de regulação, do ponto de vista até de mentalidade, de postura em relação ao Bitcoin e aos criptoativos como um todo. Não apenas por alguns dos membros, alguns aliados do Trump durante a campanha, alguns dos nomes que ele indicou, que estava aventando que indicaria, mas sobretudo talvez por uma figura que ainda é o head da SEC, né, o Gary Gensler, a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, que foi talvez dos piores chefes da SEC para esse setor, e quando ele foi alçado a esse posto de chefe da SEC, tinha muita expectativa de que ele seria pró-cripto, pró a indústria como um todo, até porque ele era professor do MIT, dava cursos sobre blockchain, crypto, então o mercado esperava, um cara assim vai ser ótimo. E foi o exato oposto. Travou tudo que é ETF, assim, agenda que poderia trazer esclarecimento, mais clareza em termos de regras, ou até novas regras, nada disso aconteceu. E os ETFs, inclusive do Bitcoin, durante a sua presidência foram barrados, até que eles finalmente, a SEC perdeu na justiça americana, e aí finalmente eles não tinham mais o que dizer, cara, tá bom, perdemos a justiça, o ETF está aprovado porque... Precisou de um top-down. Mas foi exatamente isso. E o Trump ele foi convidado para palestrar na Bitcoin Conference de Nashville esse ano, que é uma conferência anual que antes era em Miami, e esse ano foi em Nashville, e ano que vem vai ser em Las Vegas. E o Trump era o keynote speaker, e quando ele falou sobre Gary Gensler, que quando ele assumiria, se ele ganhasse, ele ia assumir o governo, e no primeiro dia ele ia demitir o Gary Gensler. Cara, o pessoal assim... Foi à altura, o Trump foi assim, todo mundo vibrando, e o Trump nem entendeu muito, falou assim, nem sabia que ele era tão impopular assim. Então a figura do Gensler representa muito desse ambiente regulatório durante o governo Biden anti-cripto. E se agora Trump realmente
assume essa posição e indica pessoas mais pró-regulação para o setor, pode gerar um novo ciclo de investimento para a indústria como um todo. E aí, fora as questões que impactam o preço diretamente, como aquela lei da senadora Cynthia Lummis, do Wyoming, para os Estados Unidos constituírem uma reserva estratégica de Bitcoin. Inclusive no site Polymarket, que é um mercado preditivo que funciona em blockchain e que acertadamente previu a eleição do Trump, agora prevê que há mais de 40% de chances de que isso aconteça. Os Estados Unidos constituindo uma reserva estratégica de Bitcoin. Então gerou um ambiente de muito otimismo para a indústria como um todo, mais investimento no setor, mais clareza regulatória, talvez até investimento em mineração que volte para os Estados Unidos. E eu diria que esses são os principais fatores que fizeram esse rally de novembro e o Bitcoin chegou a quase $100 mil. Perfeito. O Trump falou que ele quer que os próximos bitcoins que ainda faltam sejam minerados nos Estados Unidos, né? Então isso é uma sinalização clara, né, para esse segmento, né, que é associado a cripto. E a forma, complementando assim, na linha do que o Uris falou, né, os Estados Unidos eles estavam atrapalhando o mercado de cripto. Não só através da SEC, mas como outras agências, né, que eles chamam os departamentos, que são equivalentes aos ministérios lá, né, tinham que chamavam de Operação Choke Points, né, que atacava protocolos e empresas ligadas, pessoas ligadas ao segmento, né, e o que eu falei, né, outro dia num evento é que uma das melhores ajudas que você pode ter na vida é os Estados Unidos querer parar de te atrapalhar, assim, só de parar de atrapalhar já é um grande alívio, né, e particularmente essas operações elas foram muito mais pesadas sobre os ativos de menor capitalização de mercado. E eles reagiram muito mais até do que o Bitcoin, né, a esse evento, né. E uma outra coisa que eu acho importante também, a gente foca muito, né, obviamente, pela exposição, né, na eleição presidencial, né, mas o tema cripto ele também foi relevante nas eleições para senador, para o legislativo em geral, né. E você teve vários, você tem agora uma composição muito mais pró-cripto nas casas também. Então, além de ter o governo alinhado com as casas, você vai ter uma casa que tem um viés de fato mais pró-cripto. Então, é muito mais plausível que leis como, por exemplo, a reserva estratégica, entre outras, né, possam ser aprovadas nos próximos 4 anos. Aí. Só para agregar, realmente é muito interessante notar como nesses últimos 2, 3, 4 anos a indústria, o tema, o assunto, Bitcoin, cripto, virou uma pauta até de campanha. E como você falou, assim, senadores, congressistas que tinham esse viés usaram isso como um chamariz para atrair voto. Então ter um congresso mais pró-inovação, e a operação Choke Point, né, o estrangulamento, isso ocorreu demais. E com a própria SEC, o que barra a inovação, traz medo, o pessoal fica receoso de fazer qualquer coisa. A SEC até processou muitos fundadores, criadores de token, ou de redes, enfim. Foi atrás durante esses 4 anos, durante a administração desse Gary Gensler, que já anunciou que vai deixar o governo, então o Trump nem precisou demitir ele já não. Quando acabar meu mandato agora em janeiro, eu caio fora. Mas isso traz uma segurança maior, que é a estabilidade de regras e previsibilidade que não estava presente no setor nos últimos meses. Né? A gente, como apresentadores de podcast, naturalmente a gente precisa ter um dom de buchitar, né? E quando o assunto vira cripto, isso destruiu o nosso valuation público agora. Isso se transforma em uma necessidade ainda maior. Então vou trazer um dado com base em fundamento nenhum, apenas um print que eu vi no Twitter outro dia. Corações. Eu vi um print que falava quem são os maiores holders de Bitcoin no mundo, né? Aí em primeiro lugar estava lá o Satoshi Nakamoto, eu lembro de ter visto o segundo lugar, ou em algum lugar estava o Michael Saylor, mas mais para baixo tinha lá o governo dos Estados Unidos e um pouco abaixo da China. E aí você estava comentando a respeito da reserva estratégica, né? Primeiro, a minha dúvida os Estados Unidos têm sob custódia bitcoins, muito provavelmente, acredito eu, que tem a ver com retenção de crimes que acontecem por aí, mas qual que seria, talvez, a necessidade pensando
na questão macroeconômica, é claro que a gente vai acabar caindo naquela discussão de geopolítica e questões inflacionárias, etc., dos Estados Unidos enfrentar, de repente, um cenário como esse, absorver essa demanda que o mercado cripto naturalmente tem, mas que eu não sei se a população, de maneira geral, realmente reflete sobre isso por lá. Boa. Só mais um dado ainda com relação à reserva estratégica, que o estado da Pensilvânia também está tramitando uma lei para que o estado constitua uma reserva estratégica de Bitcoin. Além do... Oi? O Brasil também. É hoje mesmo, exatamente. Hoje saiu a lei, né? Uma proposta... No Brasil também? No Brasil também. Para lastrear o Drex no Bitcoin. Enfim, é mais um assunto. Mas o estado da Pensilvânia também então está com essa lei, mas o mais importante seria em nível federal. Qual era o print mesmo dos holders, né? Isso. O dos Estados Unidos, 100% daqueles 209 mil bitcoins foram da apreensão do site Silk Road lá em 2012, 13, se eu não estou enganado. E que o Departamento de Justiça apreendeu e que eles vêm leiloando para o mercado de tempos em tempos. Na China é o mesmo caso, e vários ilícitos eles apreenderam, então não é uma reserva que eles consideram um ativo de reserva. Mas do ponto de vista assim, monetário, de geopolítica, para mim essa lei e essa intenção de ter o Bitcoin como ativo de reserva é um embrião do que a gente pode ver nos próximos anos do Bitcoin se consolidando e sendo mais percebido como um ativo legítimo, especialmente para nações terem na sua tesouraria, terem como reserva. E eu vejo até muito mais aquelas nações que precisam de um sistema de pagamento, de transferência livre da influência americana. A gente vê agora as guerras que estão acontecendo e o bloco regional mais focado é Rússia, é China, é Irã e outros países que de certa forma estão muito excluídos do sistema tradicional, até por pressão dos Estados Unidos, da OTAN, enfim, do Ocidente como um todo. Quando eles olham as alternativas e pensam o que a gente pode fazer para seguir transacionando com outros países, eu diria que é inevitável acabar enxergando o Bitcoin como uma das alternativas, se não uma das principais. Porque não apenas é um ativo que não tem nenhum governo central, nenhum banco central, nenhum governo por trás, e que não é inflacionário, pelo contrário, tem uma regra fixa, mas também tem o seu próprio sistema de liquidação que nenhum outro ator, governo, nação, órgão supranacional, nenhum exército pode impedir outra nação de usar. Então, quando reúne esses dois elementos, um ativo não inflacionário e uma rede que qualquer um pode usar de fato, cara, isso tem valor. Então, acho que aos poucos isso vai sendo percebido. É engraçado porque ali atrás, enfim, pensando até uns 2 anos atrás, assim, era considerado até, de certa maneira, uma questão pejorativa a comparação do Bitcoin com o ouro para quem não era do meio, né? Quando as pessoas falam Bitcoin é o ouro digital, as pessoas do mercado normalmente riam dessa história. Só que o cenário geopolítico mudou tanto que a gente consegue ver aplicabilidades cada vez mais claras, né, com essa modificação, como você acabou de trazer. Qual que é a sua visão a respeito de todas essas mudanças mais recentes, João? Você realmente enxerga que o caminho está ficando muito evidente nessa direção? Sim, eu acho que, obviamente, quando você pega um cara que é apaixonado por Bitcoin desde sempre, né, mas há alguns anos era mais caricata essa posição, o cara querer argumentar que o Bitcoin já era uma reserva de valor, né, consolidada com todas as propriedades, é um negócio tão absurdo, né, que acabava se tornando motivo de chacota. Mas o entendimento é que isso vai acontecer, né, é um processo e isso passa, de certa forma, por um consenso, né, de todos os agentes da economia, dos principais agentes da economia, né, e o caminho está se pavimentando, né, mas você vê que está tendo uma busca maior por ouro também, os bancos centrais estão indo buscar mais ouro. Então, esse movimento, né, que eu chamaria de reservas alternativas, né, ele é algo que está na geopolítica atual, né, e o Bitcoin ele tem uma facilidade, né, o ouro é para você transferir, né, o Banco Central da China pediu o ouro de uma reserva do banco inglês. Isso é um processo, né, dificílimo, caríssimo, né, enfim, arriscado. Né? E isso evidencia uma vantagem muito grande do Bitcoin. Né?
obviamente, enquanto você tem uma volatilidade do tamanho que o Bitcoin tem, ele não vai ser uma reserva de valor, pelo menos uma reserva de curto prazo, né? Que ele sempre foi capaz de preservar valor em intervalos de 4 anos, como a gente estava falando mais cedo. Mas, à medida que a volatilidade vai caindo, ela está caindo, enfim, você percebe isso claramente olhando os dados, ele se consolida e é um processo de retroalimentação, né? À medida que a tese se torna mais robusta, as pessoas começam a acreditar mais nela e você chega mais perto desse consenso, né? E o preço se estabiliza e a coisa se retroalimenta. Então, acho que é totalmente... ainda não está lá. Então, da mesma forma que era um certo devaneio, né, das pessoas querendo dizer que era há alguns anos, continua sendo, mas está mais perto, né? Com certeza. O bacana dessa, só para complementar, claro. Acho que você falou de ser motivo de chacota, né? O bacana é estar nesse mundo há bastante tempo, que a gente vai ficando calejado, a gente se acostuma, vai criando casca, né? Eu já falei sobre esse assunto com tanta gente diferente, entusiasta, desenvolvedor, empresário, político, banqueiro central, de vários países, e a gente vai, assim, por um lado a gente entende o ceticismo, mas por outro é bacana ver como as coisas vão se desenrolando, e muito do que a gente antecipava lá atrás está se concretizando. Foi isso do pensar em reserva estratégica de algum governo, o governo de Abu Dhabi minera, o do Butão também, tudo bem, são países ecos. El Salvador constituiu uma reserva, tornou o Bitcoin moeda de curso legal, enfim. Mas as coisas vão acontecendo e não eram imprevisíveis. Quando você entende a lógica do Bitcoin, os incentivos, entende, sobretudo, como o sistema monetário atual funciona e todas as tensões geopolíticas, como os países se relacionam entre si num mundo que é anárquico, não tem uma autoridade central no mundo, você entende a teoria dos jogos por trás do Bitcoin, como, na minha visão, essa expressão não é minha, mas eu acho que é muito precisa para definir o Bitcoin, ele é pólvora monetária. Cara. Você tem que usar porque é a alternativa melhor. Não é porque você gosta, acha bonito, cara, é a melhor alternativa. Então, tem que ter. Eu só queria fazer um comentário em relação a isso, Henrique, que eu acho super importante para a galera de casa até entender. A gente está falando de uma das principais teses de investimento da atualidade, envolvendo essa questão de reserva estratégica dos países. Uhum. A maior parte dos fundos, dos hedge funds do mundo, tem posição em ouro hoje por conta disso. O ouro não para de subir, quebrou todas as correlações possíveis, então assim... Subiu juros, o ouro continuou subindo, cai juros, o ouro continua subindo, a bolsa subiu com o ouro subindo, lembrando que ele deveria ser um ativo de proteção ali, ou seja, em momentos que o mercado está em risk-off, né, está com medo do risco, está vendendo bolsa, ele teoricamente falando se beneficiaria, mas quando a bolsa sobe, está em risk-on, não deveria acontecer isso. E tem acontecido de qualquer forma, porque o mundo percebeu que não dá para você fazer essa reserva em outra moeda. E aí começa a passar uma coisa na minha cabeça também, que é o próprio valor do ouro, né? O negócio começa a ir para cima sem parar, e aí as alternativas, né, faltam alternativas, como eles estavam colocando, e o Bitcoin, se ele conseguir se estabelecer nessa posição, pode entrar numa espiral tão positiva quanto a do ouro. O ponto que eu queria falar era sobre esse ganho de profundidade que a gente deve ver do mercado a partir de agora, porque aconteceu um fato curioso aqui no Brasil, né? Na última carta da Verde, eles anunciaram investimento em Bitcoin, né? Sim. E aí fez um baita de um barulho isso aqui, porque, bom, a Verde tem uma cara de uma gestora mais tradicional, né? Mais séria. Mais séria, exato. Mas só um parênteses, ele já tinha investido lá atrás, em 2021. Perfeito, mas que agora né, fez o barulho, ganhou a expressão toda. E a gente tem visto realmente esse ganho de maturidade do mercado, e o mercado vai ganhando profundidade com isso. Bom, a gente vai ter alteração na SEC. Existe uma agenda disso, de novos ETFs, de ganhar profundidade? O que vocês têm observado nesse ambiente, justamente dessa troca que o Urso estava comentando, né? Desse mercado mais tradicional, migrando e aceitando e convergindo para o mercado de cripto? Quer começar? Posso começar. A gente está vendo, né, muita aplicação para lançamento de novos ETFs nos Estados Unidos, de moedas menores, né? Tem a Hashdex e outros issuers botando application para índice, tá? Então, basicamente, você está diversificando, né, essa porta de acesso, né, que lá nos Estados Unidos é a principal porta de acesso, assim, que poderia se abrir, que são os ETFs. Então,
um passo, né, que mais imediato, que eu diria, né, que a gente já está se manifestando através dos pedidos, né, porque os prazos de aprovação são relativamente longos, então as pessoas estão entrando com o pedido agora, imaginando que esse pedido vai ser avaliado e vai ser chancelado já pela nova administração. Então, isso é visível, está acontecendo já. A gente tem Solana, Ripple e outros casos aí que já estão oficializados, né, pelo menos os pedidos, né. Tem sinalizações positivas, por exemplo, o CEO da Coinbase, que acho que é a única exchange listada em bolsa nos Estados Unidos, o Brian Armstrong, ele foi já sondado, ou certamente já contataram ele, da equipe de transição do governo Trump, para escutar ideias. Então, essa abertura vai trazer proximidade, vai trazer novas ideias. O próprio Michael Saylor, numa apresentação recente, deu o que seria, na visão dele, um roadmap, o que deveria ser feito do ponto de vista de regulação, definição dos ativos, todas as suas diferentes formas, então uma taxonomia legal, o que é cada um, as leis que se aplicam ou não, então trazer essa clareza, porque a legislação americana de valores imobiliários, cara, é da década de 30, a maior parte, 33, 34, então muita coisa precisa ser atualizada, nem se imaginava um mundo digital lá atrás. Então, tem regras antigas que precisam ser esclarecidas se aplicam ou não, precisam criar novas regras possivelmente. Portanto, esse ambiente mais propício para que isso aconteça agora existe. Pelo menos as primeiras sinalizações foram essas, claro que vamos esperar começar o governo e de fato ver o que acontece, né? Porque por enquanto é muito na expectativa. O próprio Gary Gensler havia expectativa positiva, aconteceu justamente o oposto. Então, eu diria que essas são as ideias, as sinalizações do ponto de vista de regulação. Perfeito. Eu estava olhando aqui aquela nossa lista, Cola, para a gente trazer um pouco de contexto do tamanho do Bitcoin atualmente, né? Onde ele chegou depois de todo esse movimento. Claro, aqui com um preço de 97 mil, então quando vocês estiverem assistindo esse programa pode ser que esteja um pouco diferente a lista, mas recentemente então ultrapassou a prata com um TRI 760 de valor de mercado a prata, a Saudi Aramco, né, a produtora ali de petróleo dos sauditas, com 1.800, um TRI 800 de dólares, e o Bitcoin chegou a beirar ali os 2 TRI, né, surfou ali muito próximo disso, e realizando nos últimos dias, mas enfim, nesse nível de valuation. Agora, quando a gente olha adiante, tem quem? Alphabet, Amazon, Microsoft, Apple, Nvidia, estão saindo da sexta até a segunda posição, e a segunda é a Nvidia valendo quase 3,5 tri. E para fechar, o líder. Quem você acha que é? O ouro. O Gold, com 18 trilhões 253 bilhões de dólares. A gente está falando então de, enfim, um valuation aqui de 9 vezes mais do que o Bitcoin atualmente. Eu vi algumas comparações. Só que é interessante, esse ponto é muito, muito legal. Só que é interessante do ouro, quando ele foi desmonetizado lá em 71 pelo Nixon, quando acabou a conversibilidade do dólar em ouro, as previsões de vários economistas, muitos alinhados ao Keynes, mas não apenas, até monetaristas como Friedman, era de que o ouro perderia quase todo o seu valor no momento que houvesse esse corte do vínculo ao dólar, porque era o dólar que dava valor para o ouro, não ao contrário, segundo a visão deles. Pois cá estamos, em 2024, e o ouro é o primeiro da lista ainda hoje, né? 6 vezes acima do que o segundo colocado, praticamente. E aí a minha dúvida é em relação a isso, assim, pô, vocês acham que vai chegar algum momento em que a gente vai ver, até pela facilidade de transação? Outro dia eu vi um cara fazendo uma estimativa, eu não lembro quem que era na internet, mas do preço do ouro, tipo, na plataforma que ele estava olhando, e o custo que de fato ele teve até chegar à casa dele e fazer uma venda depois. Porque você tem toda a proteção que envolve o negócio, você precisa ter uma segurança para trazer, para levar, para fazer a negociação. Tudo bem, você não precisa ter o ouro de fato, a gente sabe disso, né? Mas a minha dúvida é, pela facilidade de utilização do Bitcoin, existe a possibilidade de a gente imaginar um futuro em que esse gap vá fechando cada vez mais, que seja mais interessante, de repente, utilizar o Bitcoin como ferramenta de proteção do que um ouro? Vocês chegam a visualizar um futuro nesse nível ou não? Totalmente. Sem dúvida alguma. Depois, eu vou deixar para o João depois, mas esse gap está sendo fechado.
Isso está acontecendo. Para mim, a realidade, desde que o Bitcoin passou a circular valendo zero, lá em 2009, até o momento que nós estamos, é uma evidência disso. Isso está acontecendo. E quanto mais a gente percebe essa superioridade tecnológica, e esse é o problema que muitas pessoas se atêm apenas ao preço e à estabilidade de valor, e cara, olha só, o ouro tem milênios, é estável, o Bitcoin jamais vai chegar lá. Tem que olhar o filme e não a foto atual, é onde pode chegar. E quando a gente compara tecnologicamente, é incomparável, é incomparável. Tenta mover alguns milhões ou bilhões de dólares em ouro. É o custo de custódia, a segurança, a logística, custo de recertificação. O Bitcoin se coloca no blockchain, se verifica na hora a autenticidade daquele BTC até o oitavo decimal. É incomparável, incomparável. Então sim, o gap está fechando. Se vai fechar 100% em 5, 10, 20, 50 ou 100 anos, eu não sei. Mas nós estamos trilhando esse caminho. Eu acho que as pessoas têm uma certa dificuldade de acreditar ou de entender isso por duas razões. Primeiro que elas conseguem tangibilizar o valor do ouro, porque pô, é uma joia, isso aqui, você consegue materializar, ele é físico. Uhum. Então as pessoas têm uma capacidade de atribuir valor àquilo que é diferente. Pelo menos, eu diria que principalmente as gerações mais antigas, né, que não nasceram, digamos, digitais, né, como as crianças hoje em dia, para eles é difícil tangibilizar um valor numa coisa que não é física. Né? Uhum. Então essa é uma primeira barreira. Assim, as pessoas, não, o ouro vai valer mais porque o ouro é ouro. Né? O ouro, você faz uma joia, você faz alguma eletrônica fina, né, aplicações industriais, etc. Então essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade é que as pessoas não entendem direito o que é moeda. Por que a moeda tem valor, né? E como é que a moeda se relaciona com o papel de registro da moeda, mais do que qualquer outra coisa. Né? E ao não entender a moeda é um dado, né? Você nasce num mundo que existe moeda e ela tem valor, você pega aqui, compra um misto quente, o cara te dá uma outra moeda em troca, que ela tem um valor definido, etc. Então, a moeda, as pessoas não precisam parar para pensar na moeda, entender o que ela é. Né? E para dificultar um pouco mais, ainda conta uma história falsa para a gente, que antigamente as sociedades viviam na base de escambo e etc. O escambo ele acontecia, mas ele não era a base da economia. A economia de trocas ela era feita com registros. Né? Eu cacei um javali, eu vou te dar um pouco do meu javali, daqui a pouco você vai caçar uma galinha da Angola e vai me dar um pedaço e tem uma conversibilidade ali, mas o importante é o registro. Ó, cara, tu tá me devendo um pedaço de javali aqui, beleza? Então, o importante é você criar um livro, razão, né, para anotar tudo que aconteceu na economia. Né? E nesse sentido, o Bitcoin funciona perfeitamente como moeda. Né? Então, esse não entendimento do papel da moeda, né, de ser um registro mais do que qualquer outra coisa, dificulta as pessoas entenderem como é que o Bitcoin pode ser tão valioso. Mas eu concordo completamente. Isso é uma coisa que é totalmente plausível, vem acontecendo. Né? A questão é se vai passar ou não e em que momento, mas que o gap está fechando é bem evidente. A questão das gerações mais antigas, cara, assim, geração do meu pai tem 72. Essa geração ainda está muito presa à escassez associada à materialidade. Não conseguem dissociar a escassez da materialidade. É tangível, é físico. E a criação do Bitcoin provou justamente isso, que é possível ter escassez no ambiente digital. E a percepção da riqueza, de algo valioso no ambiente digital também, aí eu vou para o exemplo oposto. Meu filho, o neto do meu pai. Ele já vê valor em coisas digitais que meu pai não enxerga. A roupinha no jogo, a roupinha no jogo, é o Robux lá do Roblox que eu tô sempre comprando, cara, enfim. Até eu falei pro meu filho, pô, a gente vai comprar a ação da Roblox. Eu falei pra ele. E por quê, pai? Daí a gente vai também receber uma parte desse dinheiro que a gente gasta. É o cashback. Aí ele volta pra gente. A gente pode fazer isso, sim. FIFA Points, eu gastei todo dia ele me cobra, já comprou a ação da Roblox? Mas essa questão da tangibilidade é tão forte que muita gente, uma boa parte do mundo, fala assim, não, pô, vou investir em imóvel. Imóvel claro. Que é... Pô, tijolo, imóvel tá tijolo, ali, é tangível. Pô. Botar em ação do não sei o que, não. Tijolo. Isso eu confio. Né? Então, você sai do tijolo para o Bitcoin,
realmente preciso de uma mudança de mentalidade muito grande que, quanto mais antiga a geração, acho mais difícil de aceitar esse paradigma tão diferente. Né? Eu acho que aonde eu gostaria de chegar com essa pergunta que eu fiz anteriormente é o seguinte: se esse gap está fechando, né, a gente ainda vê um espaço enorme, porque chegamos próximos aos $100 mil e a grande dúvida das pessoas que não participaram desse ciclo é: será que ainda dá para entrar? Será que eu perdi o bonde? Mais uma vez, a pergunta é sempre a mesma, né? Se você voltar 3 anos atrás, a galera não aguenta mais. Se a gente pegar do ouro para o Bitcoin, a gente está falando ali de 9 vezes praticamente diferença de valor de mercado, né? Pô, eu acho que ninguém gostaria de ficar fora de uma oportunidade como essa, mas tem muita dúvida em relação à profundidade, à velocidade que esses movimentos podem vir a ocorrer. E a gente sabe que a correção, quando vem também no mundo cripto, é difícil. É, né? Violenta. É violenta. E aí, como que fica daqui para frente, assim, porque alguns pontos dos movimentos que o Trump acabou realizando, naturalmente já fizeram preço. Quando você veio da outra vez, Fernando, a gente estava falando do halving também, que foi um momento importante, né? E dos ETFs tinham sido aprovados? Dos ETFs, perfeito. Olhando adiante, quais são os principais triggers que podem vir a aparecer para que esse movimento se consolide num patamar de preço ainda mais alto? Focando, claro, na pessoa que está com medo de entrar agora depois de todo esse movimento. Bom, primeiro, não é recomendação de investimento, como sempre, deixar o disclaimer. Eu vou usar a previsão de preço que o Michael Saylor deu. Acho que a gente precisa falar dele também, porque nessa questão do Trump, ele também tem feito preço. Ele está te olhando aí atrás. Tá backing a gente. Tá de olho aqui. Mas, quando a gente entende as previsões que ele faz, foi numa palestra recente que ele disse que a previsão dele é de 13 milhões e 400 mil dólares em 21 anos. Então não é ano que vem, em 21 anos. E tem uma série de premissas, a taxa de crescimento, taxa de valorização ao ano, que é ao redor de 29%. Enfim, até parece fazer sentido e é interessante. Mas não é apenas o Bitcoin que vai subir nesse cenário. Muita coisa vai se valorizar. O Bitcoin tende a se valorizar mais do que outros ativos, por ser escasso, por ser um ativo novo, por ter essa demanda que está sendo cada vez mais descoberta. O que pode ser triggers para o próximo ciclo de alta? Acho que a gente está nesse ciclo. Será que essa adoção por estados-nação pode ser uma? Acho que sim, acho que é um trigger importante, mas é difícil prever o trigger em si. Por isso eu tendo mais ver a história de longo prazo e vislumbrar alguns possíveis triggers, mas qual que vai ser o próximo? Eu não sei. Mas para quem está pensando, perdi o bonde, entro, não entro, felizmente nesse ativo e na rede a gente consegue extrair muita informação analisando os dados da rede, com dados de mercado, e tem alguns indicadores que nos permitem identificar, será que o mercado se excedeu demais, será que está depressivo, está lá muito pessimismo, que seria o momento de entrar, ou o contrário, a euforia é enorme, foge desse momento, ou nem entra, ou diminui a exposição. Tem indicadores que ajudam nesse sentido. Eu vou citar um aqui sem precisar entrar em tanto detalhe, que é o MVRV, que compara o valor de mercado, que é todas as moedas em circulação, vezes o preço do momento, com o valor realizado, que é todas as moedas em circulação, mas multiplicadas pelo preço em que cada fração foi movimentada pela última vez, na data em que foi movimentada. Então dá o preço de compra geral e o preço que foi realizado. Médio, exatamente. Quando isso descola muito, o valor de mercado do preço realizado esticou muito rápido, o pessoal não está realizando, não está confiante, ou está... N fatores, é um sinal talvez de mais euforia e otimismo. Historicamente, quando esse indicador ultrapassa 2,5, 3, especialmente 4, é possivelmente um topo. Então não seria o mais adequado. Hoje a gente está ali na casa de 3, um pouquinho menos, acho, 2,6 por aí, né? Tem que ver o último dado, mas pode colocar aí Bitcoin, MVRV e vai encontrar. Vou colocar no Google. E o contrário também, quando cai abaixo de 1,5 ou 1, foram ótimos pontos de entrada. Hoje, para esse ciclo, está no momento já esticado. Se eu não tivesse começado ainda, não é agora que eu entraria pesado. Eu iria com mais calma. Essa seria a minha recomendação se eu não tivesse feito nada ainda. E você, João? Eu acho que
não entrar pesado, eu acho que é sempre uma recomendação, inclusive no momento que já teve uma queda, porque o mercado é muito volátil, então não é porque ele já caiu 50% que ele não pode cair mais 50% de novo, né? Então você entrar, fazer um preço médio ali ao longo de um certo período, eu acho totalmente recomendável. E o que a gente sempre fala é visão de longo prazo. Assim. Bitcoin não é um investimento para meses, ou para, enfim, um ano, um pouco mais. É um investimento para um ciclo de 4 anos, eventualmente mais. E quando você olha no ciclo de 4 anos, faz muito pouca diferença se o cara entrou no pico, no vale, etc. Porque você passa o ciclo inteiro e você sempre tem uma valorização muito, muito grande, né? Assim, por coincidência, hoje é uma data que é fácil de lembrar para mim, porque há 4 anos, amanhã minha sobrinha, minha filhada vai fazer 4 anos. E eu lembro que no dia que ela nasceu estava 16 mil Bitcoin. Tá? Então a gente tem aí mais ou menos 6 vezes. Parabéns, Juju. Chegou com tudo. A gente tem praticamente 6 vezes aí ao longo desses 4 anos, né? E isso é uma coisa que, assim, pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas não é o momento do ciclo que determina tanto essa rentabilidade que você tem nos horizontes maiores, né, que é o que a gente recomenda, né, para quem quer investir. Então, é possível, sim, que a gente já esteja um pouquinho escado no ciclo. Obviamente, como ele falou, às vezes vai a 4, né? Você está falando de 2,5, às vezes ele vai a 3, 2,5, 3, de repente ele vai a 4, já aconteceu. Mas, assim, independentemente disso, a gente tenta desestimular o pessoal de fazer timing, de achar que não vou acertar aqui a hora que eu vou entrar. Tá? Mas voltando aqui ao caso da Juju, eu lembro que no dia que ela nasceu, eu dei uma entrevista e perguntaram isso. Pô, já passou do tempo, né? Porque tinha caído para 4 mil. Sim. Em março, a gente estava em novembro, 16 mil. Falei, pô, já foi 20 lá atrás. A gente não estava nem no all-time high, mas o pessoal já estava querendo 4x em 7, 8 meses. Já perdi o bonde. Eu falei, não é assim. Mas acho que a grande lição que a gente tira é que, assim, os ciclos eles sempre estão trazendo topos substancialmente maiores e vales substancialmente maiores também do que os ciclos anteriores. Então, mal comparando com se tivesse um canal ali, quem gosta de análise técnica, né, que assim, você está sempre com picos ascendentes, picos mais altos e vales mais altos também. Então, para quem vai segurar por 4 anos, beleza, você não vai chegar tudo no mesmo dia, você vai pegar um preço médiozinho ali e, sim. Quem acaba se dando mal é quem encara o Bitcoin ou até outro criptoativo como um bilhete de loteria e que vai faturar, fazer fortuna em pouco tempo. Quando o cara entra nessa expectativa, acaba entrando no topo e aí dá qualquer volatilidade, correção, se desespera e realiza o prejuízo. Então, ou o cara tem uma falsa expectativa, coloca dinheiro que não poderia colocar, um dinheiro muito relevante, e também não entende volatilidade, não tem estômago e tem uma queda maior, sim, realiza. Acho que essa é a maior dor, assim, de quem já participou desse negócio e foi pego, né? Porque quando você está em momento de alta é fácil, mas os ciclos às vezes eles são longos, né? Assim, não é todo mundo que aguenta ter 3, 4 anos olhando ali a corretora de cripto e vendo o seu portfólio ficar cada vez menor. Eu percebi que você quer falar, Cola, mas só uma pergunta antes. A minha dúvida é, em que momento do ciclo vocês acham que nós estamos atualmente, desse ciclo atual? Eu sei que é difícil de estimar, mas com base em tudo que aconteceu nos últimos 2 anos, em que momento do ciclo estamos? Olha, assim, eu acho que ainda tem um pouco de lenha para queimar, tá? Eu não acho que a gente chegou na máxima do ciclo. Eu sei que tem essa barreira, esse número, né? O Bitcoin ele tem os números redondos, né? Eles têm um, acho talvez até por falta de um balizador, de um DCF ali, né? Um fluxo de caixa descontado, que você possa ancorar o seu preço, né? Acaba que o pessoal ancora nos números redondos. Então 100 mil é um número que está no imaginário da comunidade do Bitcoin há muito tempo, né? E muita gente querendo que ali seja um topo, né? E não, aqui não, pô, aqui já o Nirvana aqui não vai passar de 100 mil.
Então, por isso tem uma pressão vendedora muito grande ali no 100 mil, mas eu acho que passando tem caminho para ir um pouco mais, mas, mais uma vez, não acho que é saudável querer fazer timing, tá? E até, assim, na semana passada, se eu não me engano, retrasado, agora não vou lembrar, a gente escreveu uma carta lá na Hashdex, reforçando, né, para os clientes, investidores, que é um momento de cautela, não é um momento de falar, pô, tá subindo, vou comprar. Não, se você tem a tua posição e o Bitcoin, cripto em geral, né, dobrou de valor esse ano, você provavelmente está acima da tua alocação ideal. Então, de repente, é hora de rebalancear, vender um pouco, né, manter dentro do teu perfil de risco, né, uma alocação adequada, né, e evitar esse impulso, né, porque na hora que a pessoa vê subindo, fala, pô, quer dizer, tem gente que fala, quero comprar, vou entrar, e tem gente que fala, já perdi, né, mas fala, cara, não é o momento, cara, quanto é que cabe na tua carteira, né, quanto é que o teu perfil de risco, quanto é que você aguenta, porque, como você falou, se o cara vai entrar no primeiro soluço, como teve hoje, né, hoje a gente está num dia que caiu, estava 99 e hoje bateu 91, né, uma queda de quase 10%, se nessa hora você vai vender, é melhor não entrar, entendeu? Ou entrar num tamanho que você vai aguentar essa queda, né? Então a gente se vê muito nesse papel de educador do mercado, porque a gente acha que esse cliente acaba virando um cara traumatizado. Ele é um cara que eventualmente vai pegar ranço em relação a cripto, quando na verdade o problema não está com cripto, está na forma inadequada que ele usou para investir, né? Ou no tamanho errado, né? Ou no horizonte errado. Então a gente tenta prevenir para que isso não aconteça. Eu queria trazer para uma visão um pouco mais prática de mercado agora, e eu sei que a Hashdex, além dos fundos passivos, dos ETFs, vocês também têm mandatos ativos lá, né? Eu queria que você explicasse, João, um pouco como é que funciona essa cozinha mesmo, esse comitê, né? O que vocês olham, quais são esses mandatos que vocês têm, e aí também trazer, em cima das últimas discussões do comitê de vocês, como é que está a cabeça na prática para todos os ativos que vocês olham. Não, legal. Então, a gente atualmente está com 3 mandatos no mercado, né? A gente tem o fundo que é o Long Base Dinâmico, que é um fundo que faz timing. Então, a gente fala, pô, quer timing em cripto? A gente faz isso, a gente tem mais expertise, eu diria, do que a média das pessoas, né? Para estar buscando esse momento certo, está mais alocado. Esse fundo ele tem uma alocação no Hash 11 que vai de menos 5% a mais 20% do patrimônio. Ele tem rodado com uma volatilidade de 6%. Né? Ele é bem menos arriscado, já é um perfil mais parecido com os multimercados tradicionais. Né? A gente tem um outro que é o nosso Top Performers, que ele é um fundo que a gente faz seleção a gente investe diretamente nos criptoativos, cerca de 30, um pouco mais maiores criptoativos. Ele pega uma cauda muito mais longa que o Hash 11 e ele tem utilizado um fator de momentum na ponderação dele, né? O fundo está indo super bem esse mês, justamente por essa virada, né, do governo Trump, que deu um boom aí nas altcoins que estavam sofrendo muito durante o governo Biden. Então, no último fechamento de ontem, ele estava subindo 77 contra 40 do NCI nesse mês. E a gente tem um... Não é no ano não, tá? Nesse mês. É um mês. Que legal. Agora vai dar uma corrigidazinha. São uns números de maluco, né? Tá subindo 77% no mês. Mas quando cai 40%. Exato. O pessoal só olha quando Faca sobe. de 2 gumes. Vai para os dois lados. E a gente tem um terceiro que tem mais esse aspecto que você falou, de ter um comitê, etc., que é o Hashtag Selection, tá? Que é um fundo no qual a gente investe através de 12 ETFs. Então, atualmente, a Hashdex tem 7 ETFs, né? Além do Hash 11, que é o maior, tem Single Asset, Bitcoin, Ethereum e Solana. E temos os temáticos de finanças descentralizadas, DeFi, de plataforma de smart contracts, que é o Web 3.11, e temos também de cultura digital e metaverso, que subiu 30% no final de semana agora. Ele sobe no fim de semana também. Já tem essa, né? Cai também no final de Cai semana. também, verdade. sobe e cai no final de semana. Então, esse fundo ele tem uma gestão híbrida, parte
da carteira é alocada com base em regras sistemáticas também, né, que a gente vem desenvolvendo, são seis regras implementadas no momento, e parte, mais ou menos 60-40, é discricionário. Então a gente tem um comitê que a gente se reúne, né, e a gente, enfim, tem a apresentação do time de research. A gente tenta, é bem parecido, de certa forma, com gestão tradicional. Obviamente a gente não tem todos os recursos, né, que uma gestora tradicional tem de poder fazer um fluxo de caixa descontado, etc. Mas a gente olha para macro, a gente olha para indicadores de mercado, né? Agora, por exemplo, tem os ETFs, a gente está sempre olhando para o fluxo dos ETFs, que tem se mostrado, né, um componente importante, né, dado se abriu, né, ETFs nos Estados Unidos, né, ETFs a gente já tem aqui há bastante tempo, né. A gente olha muito para os eventos, né, específicos de cripto, então vai ter halving, vai ter atualização do Ethereum, né, e obviamente no curto prazo o mercado cripto ele vai muito de narrativa, né. Então é saber do que as pessoas estão falando, o que a comunidade está falando. Você tem indicadores de natureza mais técnica também que a gente olha. Então a gente tenta juntar tudo isso ali e formar opinião sobre como é que a gente deve alocar o fundo. Vocês olham se Michael Saylor está comprando? Essa é uma informação importante ou não? A gente fala bastante dele, mas não, a gente não é o tracker do Michael Saylor. Não é o tracker, necessariamente. Mas como é que está a cabeça, então, atualmente, aí, depois desse comitê? Como é que estão as principais posições desse fundo que vocês conseguem fazer o discricionário? E aí, depois, por curiosidade, eu queria saber como é que está o long bias também de alocação atual. Tá, o fundo discricionário, nesse momento, tá, a gente está com uma tese que o Bitcoin ele vai primeiro. Então, quando tem esse momento, né, de alta do ciclo, em geral o Bitcoin é o primeiro. Fazendo uma analogia com o que a gente vê aqui no Brasil, no mercado de equity, que eu acompanhava antes de virar uma pessoa cripto. Quando vem dinheiro gringo, ele vai primeiro na Petrobras, Vale, não sei o quê, e depois que o movimento vai para as ações menores, né, a gente tem uma coisa meio parecida em cripto, né? O Bitcoin vai primeiro, todos os ciclos, foi assim que aconteceu. E a gente tem, junto com isso, também tem a questão do Trump, né, que eu falei, né, de tirar peso de cima das altcoins, né? O governo americano estava pesando muito em cima das altcoins. Então juntou dois fatores que são mais favoráveis às teses alternativas em relação ao Bitcoin. Então a gente está over, particularmente em plataformas de smart contract, tá, em relação ao NCI. Sempre lembrando também, não falei, mas é uma gestão relativa, né? O benchmark é o NCI, então a gente sempre está se balizando, né, nessa comparação com o NCI. Então a gente está over em plataformas de smart contract, e dentro de smart contract a gente está 100% em Solana, porque a gente acha que está num momento melhor. Obviamente o Ethereum já sofreu muito, a gente viu uma correçãozinha ali atrás, que a gente não pegou, até porque foi uma coisa muito rápida. A gente está olhando, né, enfim, em geral, teses de uma maturação um pouco mais longa, de algumas semanas, mas no geral a gente está vendo um interesse, né, e desenvolvimento de coisas, um dinamismo maior, digamos, na rede da Solana. O Ethereum ele fez uma opção tecnologicamente muito interessante, né, de criar escalabilidade em segundas camadas, né? Então, basicamente, para quem não acompanha muito esse mercado, né, o Ethereum criou uma infraestrutura para você ter como se fosse uma rede auxiliar que está plugada na rede do Ethereum com maior capacidade de processamento de transações. Mas isso foi uma decisão tecnológica, uma melhoria, sem dúvida, mas que acabou reduzindo o fluxo na rede do Ethereum em si. Foi uma opção da comunidade do Ethereum, e isso acabou sendo percebido talvez como uma perda de momentum ali, né, da plataforma de smart contract em si. E por outro lado você tem o Solana ganhando espaço e com várias teses, por mais que não sejam teses, digamos, mainstream, tipo meme coins, né? Tá tendo muito lançamento de meme coin.
dentro da rede Solana, mas está com atividade, está com vivacidade. Então a gente está mais otimista nesse momento com Solana do que com Ethereum. Perfeito. E o long bias de vocês, como é que está a exposição? Então, ele estava bem exposto, ele está mais de 90% exposto. Eu ainda não vi como é que vai ficar o rebalanceamento hoje, depois dessa correção, né? Porque ele é sistemático também. Sim, mas até então 90% ele estava mais de 90% de exposição, ele pegou bem essa subida, ele aumentou a exposição já há algumas semanas, ele veio crescendo e estava bem exposto, estava mais de 95%. Perfeito. Dentro da banda, né? Sim. 95% seria 19%. E agora tomou esse revés aí na cabeça. Vamos ver como é que vai rebalancear. Mas faz parte, né? Assim, Sim. a gente acredita muito no desenvolvimento dos modelos e seguir aquilo que está programado ali, né? Assim, às vezes fala, pô, mas se eu mexer aqui, não. A gente testou, estressou aquele modelo, botou em produção porque a gente confia nele e a gente sabe que, beleza, pode ter tomado um revés hoje, mas no mês continua super positivo, no ano, etc. E está entregando bem o papel dele. Perfeito. Urish, eu queria trazer para você que é o seguinte. Lá vem. Normalmente... Não, é uma questão mais pessoal até. É uma coisa que eu percebi ao longo do tempo. Porque quando a gente fala sobre cripto, naturalmente... eu e o Stetter, a gente tem uma escola mais voltada para esse mundo mais tradicional. A gente fica falando muito com o gestor macro, gestor de ações aqui no Stock Pickers o tempo todo. Então a gente fica com essa cabeça, ou é uma cabeça de fundamentalismo, né, de ficar tentando achar valor justo, que no último episódio que você viu a gente falou sobre isso, falou que não existe, já derrubamos esse negócio, ou a gente fica falando sobre essa perspectiva meio que de trade, assim, né, que são essas pernadas. Será que agora é hora de vender porque vai reverter? Então é sempre com essa cabeça que para alguém que acredita de fato, o fundamentalista de cripto, ele não pensa que nem o fundamentalista desse mundo aqui nosso, né? E aí para essa pessoa essa conversa é meio de maluco, assim, né? Porque eu tenho Pro cara de mercado tradicional. Sem dúvida. E eu faço muito essa experiência porque eu gosto dela. Porque parece que eu tô falando grego mesmo, assim. Literalmente, tipo assim, eu não entendo direito ela, não entendo porque... O motivo pelo qual eu tenho amigos que têm, sei lá, 80% do patrimônio em cripto. O motivo pelo qual ele tem 80% do patrimônio em cripto não é que ele fica fazendo a conversão de quantos reais ele vai ganhar com essa posição. É porque ele não acredita no modelo de banco central, entendeu? É outra conversa. Não tem nada a ver com a conversa que eu tô... É uma anarquistinha. É tipo isso, assim. E eu queria trazer isso pra você, porque você é uma das pessoas que eu conheço que é mais vocal no assunto, fala disso há muitos anos. Enfim, na época de XDEX a gente estava aqui, se trombava pelo corredor. Eu queria saber por que você acredita tanto, assim, na sua cabeça, se você fosse tangibilizar a sua ideia sobre esse troço, assim. Por que você acredita tanto? Por que você investe nisso? Por que você fala tanto sobre? E só para adicionar um ponto, qual foi o valor que você comprou o primeiro Bitcoin? Você tem uma ideia, mais ou menos? Cara, sim. Foi em 2013, quando eu estava ainda estudando o negócio, tentando entender o que era, e eu comprei por um site chamado, acho que era Fearvox. Era uma exchange de compra e venda de Linden Dollars, que era a moedinha do jogo Second Life. Você comprava o cartão de crédito Linden Dollars para trocar por Bitcoin nessa exchange. E era, sei lá, $60 e tal. Mas, cara, nesse momento, para mim era um experimento. Estava testando, tentando entender o que era o Bitcoin. Mas já, para responder a pergunta, que é ótima, eu acho que eu sou mais um anarquistinha que não acredita em banco central. Mas, assim, de fato, a minha ótica, quando eu comecei a estudar o Bitcoin, foi realmente a ótica de um economista. E o economista que segue mais a ideia de livre mercado, da escola austríaca, Mises, Hayek. E nessa escola de pensamento econômico, sempre teve uma crítica muito grande com relação ao controle estatal do dinheiro. Planejamento central, que a gente acredita que não funciona para nada, por incrível que pareça, para o dinheiro parece que há um consenso que sim, o planejamento central da moeda é ótimo. E os austríacos discordam completamente dessa tese e defendem a ideia de que o planejamento central da moeda é a pior coisa que tem. Sabe? Ou seja, não é o dinheiro a raiz de todos os males, é o dinheiro estatal centralizado é a raiz de todos os males. Essa, em síntese, é a visão do austríaco e da qual eu subscrevo. E quando eu comecei a estudar o Bitcoin, foi muito desse ponto de vista.
será que a gente está testemunhando aqui o nascimento de uma nova forma de dinheiro? Esse era meu objetivo, assim, como economista, estudar o fenômeno a fundo, rigorosamente. E para mim foi isso essa foi a conclusão que eu tirei naquele momento. Essa foi a percepção que eu tive. Cara, sim, estamos vendo nascer um novo tipo de dinheiro para a era digital. Tanto que o primeiro artigo que eu escrevi, o título é O Nascimento do Dinheiro, Bitcoin, o Nascimento do Dinheiro. E para mim esse foi o viés inicial e que para mim ainda continua. Até a ótica de investimento, pode valorizar e tal, veio bem depois. Primeiro foi, cara, vamos estudar isso do ponto de vista da ciência econômica pura. Para onde isso pode chegar, de onde isso veio, para onde pode chegar, como é que funciona, tem substância, tem fundamento. Esse foi o meu objetivo inicial. E foi graças a esse estudo mais aprofundado que eu consegui perceber a quase assim, mágica invenção do Satoshi, que realmente é sensacional. A genialidade por trás de todas as peças que ele juntou na criação do Bitcoin, foi que eu consegui perceber a grande segurança que tem a rede, e aí o resto foi consequência desse entendimento inicial. Claro, eu fui aprofundando ao longo do tempo, e aí formando uma convicção cada vez maior, que na minha opinião é o que me permite, e que me permitiu entender o caminho que o Bitcoin poderia trilhar. Então quando eu digo que o que hoje está acontecendo, que eu via como algo inevitável, a origem dessa conclusão e previsão foi lá atrás. Mas com esse viés de um economista vendo uma nova forma de dinheiro nascer, contra todas as probabilidades, mas está acontecendo. Agora, aquela velha discussão dos economistas, mas vai ser moeda, não é? Já pouco importa. Não faz, hoje, isso até para mim é mais uma discussão acadêmica que ficou até mais para trás, porque a gente está vendo a emergência de uma tecnologia, de um novo ativo digital, que pode, em algum momento, ser a moeda global. Hoje não é, mas para mim, tanto em teoria quanto na prática, tem possibilidade. Tá, ótimo. Então eu queria explorar essa parte dessa possibilidade, porque eu queria entender como é que você enxerga isso se tangibilizando na prática, porque para mim, me parece uma ideia razoavelmente complexa o Estado querer abrir mão de tamanho poder. Sem dúvida alguma. Então eu queria saber como é que você vislumbra isso na prática. Eu vou citar o Hayek, que acho que foi no final da década de 70, início dos anos 80, tem uma entrevista dele, inclusive, no YouTube, em que ele fala que ele sempre foi um defensor de concorrência de moedas. Ele, ao longo da sua vida intelectual, defendia a reformação do sistema monetário, mas partindo dos estados, dos bancos centrais, e chegou no momento de vida, já nos anos 70, anos 60, ele disse, desistir, não consigo ver nenhuma possibilidade de governos nos darem uma moeda boa. Então não vai ser pela benevolência dos governos que isso vai acontecer, a gente precisa uma concorrência de moedas. E ele escreveu alguns papers em um livro chamado Desnacionalização do Dinheiro, que é excelente. Isso nos anos 70. Mas nos anos 80, que ele deu essa entrevista, que está gravado, ele falou, olha, não acho que isso vai acontecer por parte de nenhum banco central, governo, nos dar uma moeda sadia, uma moeda boa. Portanto, é preciso que, de alguma maneira, os empreendedores, inventores, criem alguma forma de dinheiro que contorne o sistema atual e que os governos não possam parar. Isso ele falou lá na década de 80, que é impressionante. Lá, já estava bem velhinho. E eu vejo o Bitcoin dessa maneira também. Do ponto de vista da tecnologia, ela já é imparável. Não tem como nenhum governo parar ela. Pode ter restrição, pode ter imposição de ganho de capital, vai tributar mais, menos, vai restringir o uso para isso, aquilo. Vai acontecer, já aconteceu. Eu não subestimo a possibilidade disso acontecer até com um nível de restrição maior. Mas, ao mesmo tempo, ser uma tecnologia e ser um ativo puramente digital, entendendo a forma como funciona a rede, é cada vez mais difícil isso separado de verdade. E aí quando a gente começa agora a ver essas notícias, os governos também querendo ter um Bitcoin, construir uma reserva estratégica, ou então outros países usando como uma forma de pagamento, países que estão fora do sistema SWIFT, que foram sancionados pelo Ocidente. Você começa a entender a teoria de jogos, começa a entender o que eu falei antes, cara, é a pólvora monetária. É como dizer assim, cara, será que algum país hoje pode não usar a internet?
Ah, não, mas os Estados Unidos que criou a internet lá com a ARPANET na década de 60, 70. Azar. É a melhor rede de comunicação que nós temos. Da mesma forma que eu enxergo o Bitcoin. Então, e por isso que eu afirmo que é bem possível que a gente veja estados-nação, tipo uma Rússia, ou uma China, ou um Irã, usando o Bitcoin entre si, ao mesmo tempo que eles proíbem os seus cidadãos de usarem o Bitcoin. A gente viu isso acontecendo nos Estados Unidos com o ouro. O ouro foi proibido em 33 até 74. 40 anos, a posse de ouro era criminalizada nos Estados Unidos. Mas os países usavam entre si. Bretton Woods vigorou até 71. Eu vejo o mesmo caminho bem possível com relação ao Bitcoin. Mas você acha que isso pode ser... Assim, obviamente aí a gente vai entrar porque, assim, é aquela coisa, né? Estar certo na hora errada é estar errado, né? Não que você esteja preocupado com isso, porque pelo menos meus amigos que têm essa cabeça, né? Que eu chamo de crypto heads, eles com certeza não estão preocupados com isso. Mas dado que a gente vê um avanço de tecnologia razoável e essa questão das próximas gerações que eu concordo plenamente, que é meio assustador, né? A ideia de moeda digital, quer dizer, a gente nem percebeu e o dinheiro físico desapareceu, né? Você lembra a última vez que você usou? Eu emprestei pro Jorginho gravar um vídeo hoje, mas é isso. Pra fazer um vídeo, não pra comprar. Sim, é isso. Então, assim, o negócio simplesmente desapareceu das nossas carteiras, que viraram card holders, deixaram de ser. E aí o negócio foi sumindo só. Até o cartão físico tá sumindo. Exato, o cartão físico eu também já não uso mais. Tá indo muito rápido. Ouvi falar que até no cassino ilegal o pessoal tá fazendo Pix agora. Aí, tá vendo? Ouvi então, falar. Você acha que isso pode acontecer numa janela de tempo? Quando você pensa, você imagina isso, levando em consideração todos esses movimentos que você observa como economista? Você acha que isso pode acontecer numa janela mais curta? É difícil, assim. A gente tem que definir, assim, marcos específicos. Mas isso está acontecendo. A gente teve algumas evidências disso. Eu citei El Salvador, tudo bem, é um país eco, é um ditador de direito, enfim. Mas aconteceu. Agora essa discussão sobre reserva estratégica nos Estados Unidos, está acontecendo. Então, aos poucos, algumas etapas vão sendo ultrapassadas e está acontecendo. Então, eu não vejo muito, assim, algum ponto, algo assim, quando isso acontecer é que vira a chave. Você não vê esse gatilho? É um processo. Entendi. É um processo que está acontecendo. Assim, a curva de adoção, ela está acontecendo, só que muita gente está ignorando. Voltando aqui no papel moeda que a gente acabou de falar, nos primórdios, né? Naquela época, em algum momento da tua vida, provavelmente você já chegou, comprou um negócio, recebeu um troco, aí tinha uma moeda com um durex colada pela metade, e você fala, pô, será que eu vou aceitar essa moeda ou não? Né? Por quê? Você fala, pô, essa moeda talvez não vai ser aceita na outra parte que eu vou querer usar. Né? Então, a tua propensão a aceitar ou não um determinado pagamento está relacionada à tua probabilidade, a probabilidade que você atribui, né, de outra contraparte aceitar aquilo. Né? E esse é o network effect dentro de uma rede monetária, né, do Bitcoin, no caso. Né? A sua propensão a aceitar, ela está relacionada a quanto você acha que é provável que, na hora que for gastar, vão aceitar da mesma forma. Né? E a adoção ela só é crescente, ela está indo. Né? E cada vez o custo, né, ou seja, a probabilidade percebida de você conseguir usar o seu Bitcoin para comprar bens e serviços, ela só aumenta. Então, o custo de adoção na margem só diminui. Isso atinge uma massa crítica. Não é como ele falou, não tem um ponto. Mas isso atinge uma massa crítica. Você fala, cara, que nem, sei lá, hoje em dia um comerciante no Brasil fala, não aceito Pix. Cara, não faz sentido. As pessoas estão usando, sabe? Tipo, isso acaba se tornando mais uma barreira. Então, eu acho que essa adoção gradativa, ela chega num ponto que ela começa a, de certa forma, constranger ou ser custosa para quem quer ficar de fora. Perfeito. Eu queria falar agora a respeito daquele rapaz, que eu já falei o nome dele em momentos inoportunos 2 vezes. E digo isso porque é pra gente ficar lá no Twitter acompanhando as pessoas falando de mercado financeiro. Ele tem feito muito barulho, né? E o pessoal fica tretando no Twitter, não sei pra que fazer. Nunca ninguém dessa bancada que fez, né? Não, imagina. Brigar no Twitter não é com a gente.
O grande ponto, assim, primeiro, eu acho que as pessoas do mercado não entendem com profundidade o que o Michael Saylor está fazendo nesse momento, e o critério de repente, até alguns trades que eu vi o pessoal da FinTwitch começar a fazer long Bitcoin, short MicroStrategy, era porque a empresa estava negociando lá 3 vezes NNV, né? Então, sei lá, ela está negociando 3 vezes mais o que ela tem de ativos, que ela tem de Bitcoins, que são os ativos dela de maneira geral. A gente conversando um pouquinho antes do programa começar, aqui o Fernando trouxe uma visão que eu achei super interessante, que talvez o mercado não esteja analisando com profundidade, porque, né, que talvez faça sentido a operação por trás. Você consegue explicar para as pessoas que de repente nem estejam entendendo qual é que é o início dessa história? Vamos começar lá então. Agosto de 2020, seu Michael Saylor inicia a sua imersão no Bitcoin. Ele que é um cara de tecnologia, tem a sua empresa MicroStrategy, fundada em 89, basicamente empresa de software, hoje em dia solução de nuvem, business intelligence, mas é uma empresa muito grande, fatura seus 500 milhões de dólares por ano, gera um caixa livre de uns 50 milhões de dólares ano. E ele chegou em 2020, já no auge da pandemia ali, estava com um caixa parado de mais ou menos 500 milhões, investido basicamente em títulos de tesouro americano, rendendo quase nada, a inflação começava a pegar, e ele começou um debate intenso entre seus principais sócios, conselheiros e executivos. Cara, o que a gente faz com o nosso caixa? Então a gente retorna para o acionista, investimento na empresa, a gente não está vendo nada mais lucrativo, há alguma outra forma de rentabilizar melhor esse caixa? E aqui ele acabou caindo de paraquedas no Bitcoin, e vem numa trajetória assim impressionante, porque se tornou um grande especialista e hoje um dos principais evangelistas. E a primeira atitude dele foi lá em julho, quando eles anunciaram a nova estratégia de locação de capital, julho de 2020, que seria usar parte do caixa para comprar bitcoins, 250 milhões de dólares, e os outros 250 para recomprar a ação da MicroStrategy. Só que o tempo foi passando e eu vou percebendo, cara, talvez eu possa alavancar a empresa, eu gero algum caixa, posso emitir dívida e comprar Bitcoin, o caixa da operação consegue pagar essa dívida, e assim ele começou. Emitiu 500 milhões, aí depois emitiu 650 milhões em dívida conversível, e o tempo foi passando, ele foi cada vez mais entendendo a lógica do sistema e mais convicto ainda na tese do Bitcoin como o dinheiro do futuro, capital digital, e entendendo todos esses incentivos e a possibilidade do Bitcoin ter cada vez mais valor, ou capturar valor também de outras classes de ativos, por isso que ele estima esses 13 milhões e 21 anos. E aí chegou agora, no terceiro trimestre do ano, em setembro, eles anunciaram o resultado em outubro, e eles divulgaram a grande nova estratégia da empresa, em que eles estão reposicionando a MicroStrategy como a primeira Bitcoin Treasury Company, BTC. Então a primeira companhia de tesouraria de Bitcoin, em que eles vão investir mais ainda em Bitcoin, adquirindo cada vez mais, usando uma estratégia de alavancagem e emissão de equity. Então é uma estratégia dupla. Inclusive, batizou a estratégia de 42, porque são 42 bilhões de dólares que ele quer levantar. 21 bi de ação e 21 bi de dívida. Praticamente tudo conversível. Para mim isso foi uma novidade, eu caí um pouco de paraquedas nos últimos dias para entender toda a engenharia financeira que ele está usando. Mas o resumo da ópera é que nas últimas semanas ele foi mais vezes ao mercado emitir dívida conversível e pagando um cupom muito baixo, 0,8, 0,6, a ponto de a última emissão de dívida, que foi 3 bilhões de dólares, ele emitia um cupom zero. Dívida conversível com cupom zero. Cara, como assim? O cara está emitindo dinheiro de graça, não paga nada. Aí que vem o entendimento aprofundado que ele tem de mercado financeiro, derivativos, opções, porque na prática essa dívida conversível ela funciona como se fosse uma opção de compra, um call option. A ação é altamente volátil, mais de 2 vezes a volatilidade do próprio Bitcoin, e isso abre o mercado para derivativos e para esse tipo de instrumento que façam que ele consiga emitir ação a zero cupom e ele compra Bitcoin. Claro que está num loop reflexivo, positivo, que está aumentando o preço do Bitcoin, aumenta a ação da empresa, ele emite mais dívida, emite a ação da empresa também no preço nas alturas, consegue comprar Bitcoin, então quase que com desconto por emitir uma ação que está mais apreciada.
Mas essa engenharia ele está fazendo não vai durar para sempre, é o momento que ele está aproveitando isso. Certamente, eu acho que nos próximos meses ou no ano que vem, essa arbitragem que hoje existe talvez desapareça. Qual é a arbitragem? A ação disparou muito em relação ao Bitcoin, ele consegue emitir menos ações para comprar mais Bitcoins. Se a ação desaba, essa arbitragem talvez desapareça por algum tempo. Então é algo momentâneo e a grande sacada é que esse endividamento maior, que é numa dívida conversível, é difícil ele tomar uma chamada de margem. Porque aí que é o ponto que eu não quero dar certeza absoluta, eu ainda estou estudando a fundo, mas segundo todo o prospecto da dívida que ele emitiu, eu estou lendo o prospecto de 127 páginas, não encontrei ainda nenhuma cláusula que obrigue a MicroStrategy a amortizar a dívida antes do vencimento, se, por exemplo, o Bitcoin despencar 80%. Então, se não tem isso, é muito difícil ele tomar uma chamada, porque ele está no balanço agora com 7,2 bilhões de dólares em dívida, e ele tem 386,7 mil Bitcoins, valor de mercado 38 bilhões mais ou menos. Então, a dívida aberta, 7 bi, 38 bi valor de mercado. Cara, o Bitcoin teria que cair 80% para o que ele tem de Bitcoin equivaler aos 7 bi agora. Pode acontecer? Cara, até pode. Mas talvez mesmo nesse evento extremo, ele não é obrigado a recomprar a dívida que vence em 2028, 29, 30, 32. Então ele conseguiu usar essa arbitragem financeira agora, que é impressionante, e não vai durar para sempre, só que tem muita gente que não está entendendo o que está acontecendo e acha que apenas, não, uma pirâmide financeira, que, cara, não é. É complexo, mas tem risco, tem, a ação pode colapsar, pode levar o Bitcoin junto, pode, mas é interessante o que está sendo feito pelo Michael Saylor e a MicroStrategy. Espero que eu tenha conseguido resumir, que não é fácil. Hein? Não, foi bem. Não, realmente do ponto de vista de valuation, né, mercado tradicional, é um problema dificílimo. Assim, eu parei um pouquinho para tentar ver se tinha algum atalho para fazer a precificação disso. É muito complicado, porque é um problema recursivo, porque o exercício das opções depende do preço, e o preço, de certa forma, também depende do exercício ou não das opções, que determina a diluição que vai ter, né, e obviamente, o ágio que você pode cobrar, o ágio correto, né, em relação ao estoque de Bitcoin. Então, é um problema de precificação nada trivial. Assim, quando eu fui olhar, eu vi bastante a complexidade que está por trás. Só uma informação interessante que o nosso time de research levantou, a informação talvez esteja um pouco defasada, porque o mercado está bem dinâmico, mas esse plano que ele falou, né, do 42 bilhões, isso, com hipóteses bastante razoáveis, há algumas semanas atrás, isso significaria que ele estaria comprando algo como 150% dos bitcoins minerados ao longo do programa. Isso aí. Ou seja, ele compraria todo o Bitcoin que está sendo minerado e mais 50%, ou seja, uma pressão compradora bastante significativa. Né? Isso por si só, a gente está perguntando o que é driver de valorização. Uma compra, né, dessa magnitude, né, 1,5 maior do que a quantidade de Bitcoin minerado, certamente é uma coisa que força. Né? O programa esse 42 é de 2025 até 2027, mas ele já iniciou a execução, né? Porque tá aproveitando o momento. Imagina, a ação da MicroStrategy disparou esse ano mais de 6, 7 vezes, enquanto o Bitcoin dobrou de preço, um pouco mais. E foi isso que permitiu ele emitir mais ação nos últimos dias. Dívida conversível e mais ações. Mas é interessante notar como ele está, de certa maneira, monetizando a alta volatilidade que tem a ação da MicroStrategy. E emitindo essas dívidas conversíveis, a gente também entende do ponto de vista de quem está comprando a dívida ou de quem compra a ação da MicroStrategy, porque ao ser uma companhia listada, ele consegue dar exposição indireta ao Bitcoin para muita gente que não poderia ter. Que não pode comprar ETF, que não pode comprar o El Salvador spot. fez também aquele título de Treasury, né? Também. Deles. Tem fundo de pensão, alguns soberanos que poderiam comprar a MicroStrategy que não podem comprar o Bitcoin. Exato. Cara, então os caras estão comprando. O próprio bond é interessante porque a dívida conversível está lastrada no BTC, a dívida pode se apreciar, se o Bitcoin se apreciar, mas se o Bitcoin desabar, o cara está travado, ele vai receber o dinheiro no final. Tudo bem, corre risco MicroStrategy lá na frente. Mas é interessante. E fora isso, que aí entra a parte de derivativos,
é um instrumento que está sendo usado, o pessoal de volatilidade, que é quem negocia opções, é surreal. Hoje a MicroStrategy é a empresa que mais negocia no mercado de derivativos proporcional ao seu market cap. Assim, em absoluto, acho que está em 8º ou 7º lugar. Mas considerando o market cap na casa de 70, 80 bilhões de dólares, é a empresa que está mais gerando derivativos na Bolsa Americana. Porque, claro, o cara compra a dívida conversível, faz o hedge da ação e está operando gama, não é nem a ação, está operando gama. Então, ele está conseguindo suprir a demanda de tanta gente nesse mercado agora, por isso que eu digo que é uma estratégia complexa, mas é interessante e tem fundamento. Tem risco? Tem, não vai durar para sempre, mas nesse momento, acho que ainda pode durar algumas semanas ou talvez até alguns meses e vai ter pressão de preço. Sem dúvida, é uma pressão compradora, sem dúvida alguma. Um outro tema que eu acho que fez bastante barulho nesse mundo cripto nos últimos tempos foi o apontamento de dedo, eu acho, da HBO com aquele rapaz que eu não me recordo o nome, falando que era Satoshi Nakamoto, né? Verdade, o Peter Todd. E primeiro eu queria ouvir a opinião de vocês a respeito disso, com base no que foi passado até então. Claro que essa é uma grande dúvida, mas conectando com aquela lista de holders que eu tinha falado anteriormente, que o Michael Saylor, eu não lembro exatamente onde estava, mas estava no top 5 com certeza. O primeiro era o Satoshi. E a gente estava falando, né, se há uma pressão compradora pelo plano do Michael Saylor de 2 anos, 150% vai ser minerado. Por outro lado, tem gente muito grande que as pessoas nem sabem quem é, que tem uma posição relativamente grande e a gente não sabe o que vai fazer com isso, né? Qual que é a visão a respeito de vocês, tanto desse nome sugerido pela HBO, quanto a possibilidade de uma venda maior por alguém que ninguém sabe quem é? Deixa eu começar, que eu já falei bastante. Vamos lá. Não, assim, eu confesso que eu não assisti, tá? Esse programa da HBO. Assim, todos os comentários que eu vi que seria uma coisa altamente especulativa, que você não tem uma convicção grande, né, de que seria ele de fato. Eu acho, assim, eu achei interessante mais para dar uma certa visibilidade para as pessoas, para entenderem minimamente um pouquinho mais ali do que é cripto e que existe um criador anônimo, né, que é um bilionário que está quietinho na dele, sem mexer no dinheiro dele, até porque se ele mexer todo mundo fica sabendo, né? Então, assim, eu acho mais folclórico do que qualquer coisa, digamos, material. E sobre essa possibilidade, né, dele vender, etc., obviamente é um risco, né? Existe esse monitoramento, né? O pessoal olha, né, para chamadas baleias, né, exposições muito grandes em cripto, mas se o Satoshi estiver vivo, etc., eu acho que ele não esperou até aqui para tipo, agora chegar e puxar o tapete e despejar uma quantidade gigante de Bitcoin no mercado. Eu acho mais provável que ele seja um cara que queira deixar esse legado aí para a humanidade, e não acho que ele vai querer comprar uma ilha, enfim, em algum lugar, levar uma vida de bom vivant às custas de prejudicar um projeto que, do ponto de vista de realização pessoal, deve ser muito maior do que qualquer coisa dessas materiais. Essas as especulações sobre baleias desovando o Bitcoin, o próprio Michael Saylor, o pessoal fala agora, não, ele está até querendo forçar como o Bitcoin vai ser desenvolvido a partir de agora, chantageando os developers, ou enfim, tem tudo que é tipo de argumento. E se for isso, se desovar, beleza, vai fazer preço, vai, mas é um mercado como qualquer outro, o preço recupera, e esse não é o fundamento. O pessoal olha sempre pela ótica do preço como sendo o fundamento da coisa. É parte importante, sem dúvida, mas é uma parte da história, mas é que chama mais atenção. E do Peter Todd, não é ele, sem dúvida alguma. Eu conheci ele em algum evento que eu já fui fora do Brasil, mas é engraçado porque ele mesmo, logo no dia do documentário, ele soltou um vídeo dizendo, cara, não, eu tô viajando pra caramba. E a gente vê isso ressurgindo. Claro que o mistério em si é instigante, assim, é intrigante, né? Pô, quem será ele e tal, mas eu concordo plenamente com o João, cara. Se é uma pessoa, um grupo de pessoas, eles tinham plena ciência do que estavam fazendo, plena ciência das implicações de uma tecnologia como essa, peitando os bancos centrais, peitando governos, e se
o Bitcoin desse certo, ganhasse adoção, cara, teria consequências impressionantes e o legado é muito maior do que qualquer ganho financeiro. Então, e mais ainda, hoje é praticamente impossível ele provar a sua identidade. Mesmo que ele quisesse, se ele mudei de ideia, quer saber, eu quero crédito e vou aparecer. Ele não tem como provar, porque a maneira que ele poderia provar é assinando uma transação com essas carteiras lá de trás, que só ele usou. Tá, mas quem garante que ele não deu a senha privada para um irmão, para uma mulher, para um sobrinho? Não tem como provar. Então, é quase, na prática, não tem como provar a identidade dele hoje em dia, mesmo se ele quisesse aparecer. Para mim é fantástico, o mistério permanecerá no ar. Imagina uma selfie com câmera digital do Satoshi Nakamoto programando o Bitcoin aqui. Seria bom demais. Pois é. Tem mais coisas aí? Não, finalizei por aqui. Boa. Bom, eu vou pro chamada de imagem aqui mais curtinho. Bora. Já que, enfim, falamos várias vezes aqui da importância das pessoas se educarem, entenderem, nada melhor do que pedir a lição de casa para os nossos convidados, né? Sim. Então eu queria começar da esquerda para a direita. Urish, uma lição de casa para nossa audiência. Pode ser um livro, um podcast, um vídeo, o que você quiser, uma série, o que você quiser. Tem um livro sobre a origem do software de fonte aberta, o Open Source Software, do Eric Raymond, chamado The Cathedral and the Bazaar, a Catedral e o Bazar. Espero que eu não tenha recomendado esse da última vez. Foi esse ou não? Não, acho que não foi. Eu já recomendei algumas vezes. E conta muito de como todo o movimento de software livre que migrou para software open source, código fonte aberto, aconteceu na década de 80, década de 90, e que a base do Bitcoin é a base até da própria internet. O Linux é um desse tipo de software, e que é a base da segurança da internet, cara. Segurança mesmo não roda em Windows, não roda no iOS, roda em Linux. E aí a gente entende parte da segurança do Bitcoin no software. Não é a única, mas é uma das partes. É interessante quem quiser se aprofundar por essa ótica também. Muito bem. Você, João? Eu vou sugerir que as pessoas leiam a parte 3 do livro Ordem, Progresso, Dinheiro, Groselha. Esse livro é um compilado dos meus artigos, enfim. E a parte 3 é quando eu falo de finanças. Eu compilei isso em 2021. E foi a época que quase todos esses artigos da parte 3 são sobre cripto, e eu acho legal porque foi o momento que eu estava aprendendo sobre cripto, e à medida que eu ia aprendendo alguma coisa, eu falei, cara, vou escrever um artigo sobre isso, então tem uma dúzia ou mais de artigos desse momento, enfim, tem inclusive artigo que eu estou me referindo aos top pickers, quando o pessoal veio aqui, falou de ouro digital, etc, então foi um momento que eu estava aprendendo e, ao mesmo tempo, falando, já tenho alguma massinha aqui de conhecimento, posso escrever um artigo sobre isso. Então, acho que para quem quer entender, assim, percorrer o mesmo caminho mais ou menos ali que eu percorri, a parte 3 do livro Ordem, Progresso, Dinheiro, Groselha. Está na Amazon ou em outras vendors. Enfim. Boa. Muito bom. Bom, é isso, gente. Tá entregue aí, mais um episódio. Aí agora ou você chora no banho, porque você acredita que os bancos centrais vão desaparecer, seu dinheiro vai implodir e você tá errado, né? Ou você compra um pouco de Bitcoin aí e faz o verdadeiro hedge, né? Que esse é o verdadeiro hedge. Você vai combinar? Eu já tenho exposição, né? Mas não direta. Sem esse papinho. Não, vamos... Não foi uma recomendação, né? Mas eu me senti recomendado a não comprar agora. Mas eu acredito muito no... Assim, brincadeiras à parte, agora falando sério. Sim. Quando eu estava no research, né? A gente fazia as carteiras de alocação, né? Uhum. E a gente tinha posição em Hash 11, inclusive. E a nossa posição em Hash 11 era sempre, e sempre foi, estrutural. Então a gente falava escrevia nos relatórios, né, que não era uma especulação, era algo para você carregar. Sim. Justamente porque você não tem essa questão, como o Urish comentou várias vezes no episódio, né? Esse negócio do preço é uma das informações ali desse troço. Sim. Eu acho que o fundamento de verdade é o que o Urish falou, de peitar os bancos centrais, né? Então eu acho que é a reserva de valor. É o hedge.
A parte de ser utilizado como um método de pagamento até hoje me pega um pouco, mas como reserva de valor eu acho que já me convenceu faz um... Mas é porque assim, essa crítica dele, da escola austríaca, ela é interessante, quer dizer, um dia acorda o banqueiro central lá e ele fala assim, quer saber? Vou imprimir mais dólar aqui. Um dia não, todos os dias. Todos os dias, vou imprimir mais. Aí você tá na sua casa, matou a vida toda, trabalhou, juntou o dinheiro, de repente teu dinheiro tá valendo menos. Sim. Porque o cara foi lá e imprimiu. É o que mais está acontecendo. Exato. Então, por essas questões, né? Estamos formando bitcoiners aqui. A gente tá refletindo aqui agora. Tá bom, então... tá bom, desisto, comprei. Mas é isso aí, H. Mais uma junto. Uma honra. Semana que vem tem mais. Um beijo. Tchau. Show me, mano.